Não. Bom, vamos começar. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria para nós da PAI, né, estarmos com vocês nessa noite. Meu nome é Alexandra. Eu trabalho no eixo da educação, né, do Instituto Santa Mônica, a PAI de Itaúna. E eu vou mediar, então, nessa noite, a live com a Thalita, que é psicóloga e trabalha conosco também na PAI, e a nossa convidada da noite, né, a Rose Prado, que também é uma parceira nossa, né? Então, sejam bem-vindas, e em instantes eu apresento vocês, tá bom? Nós estamos aqui para um bate-papo bastante interessante com as duas psicólogas, e nós vamos, então, falar um pouquinho sobre o porquê, né, dessa live de hoje. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que iniciou no dia 21, na sexta-feira passada, com a abertura que foi feita pela Federação Nacional das APAES, e no sábado nós tivemos a carreata, aqui na cidade, né, com membros da diretoria, com profissionais da instituição, com convidados, né, da nossa cidade, pessoas que estão sempre conosco. Bacana também, né, a nossa carreata. Quero agradecer, né, as pessoas que estiveram conosco, que nos apoiaram. Para trazer uma atualização sobre o que realmente é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, eu quero colocar para vocês que essa semana, ela é celebrada desde 1964, sendo que foi em dezembro de 2017 que foi publicada, então, a Lei 13.585, que instituiu, então, né, como Semana mesmo Nacional da Pessoa com Deficiência, e que, inclusive, é celebrada do dia 21 ao dia 28 de cada ano. A função desta semana é fazer com que todas as APAES do Brasil, né, se envolvam nesse movimento, promovam eventos e tragam as pessoas, chamem as pessoas à reflexão, né? Há algumas reflexões importantes, inclusive. Chamam as famílias a uma reflexão sobre a importância deles na vida e nos processos dos filhos. Também sensibilizar o governo, as comunidades em relação às potencialidades da pessoa com deficiência e chamar atenção para as necessidades dessas pessoas, tanto com relação à definição de políticas públicas, quanto para combater também o preconceito, né? E cada ano é proposto um tema. O tema do ano de 2020 é o protagonismo que empodera e concretiza a inclusão social. Eu quero pedir licença a vocês para fazer uma leitura aqui rápida do texto base, né, com relação a esse tema. Eu fiz um pequeno resumo, então peço a vocês licença só para realmente a gente compreender melhor do que se trata, a que esse tema se refere, né? Então, olha só, a Rede APAE identifica esse tema como vetor de mudanças no olhar para as pessoas com deficiência, sobre a ética e os valores morais que dão concretude à existência humana. Evoluir é um compromisso pessoal que requer esforço e determinação. A etimologia da palavra protagonismo, em que consta agonistes, significa lutador, uma palavra que traduz evolução na experiência, uma necessidade básica da pessoa com deficiência, presença, participação e ação. As ideias básicas se cruzam, possibilitando à pessoa com deficiência a reconstrução do imaginário em seu favor e o compromisso do coletivo no investimento de ações condutoras de conquistas e papéis de destaque na liderança de sua vida e fortalecida, como propõe o tema. Empoderamento, uso do poder pessoal para fazer escolhas, tomar decisões e assumir o controle da situação de cada um. Enquanto fala de direitos e deveres como a responsabilidade de contribuir com seus talentos para mudar a sociedade rumo à inclusão de todas as pessoas,
com ou sem deficiência. As pessoas com deficiência intelectual e múltipla, público prioritário da rede APAE, a ocuparem o lugar de sujeito de direitos e deveres. Ao mesmo tempo que o protagonismo exige uma atitude do próprio sujeito, exige também ações e atitudes da família, da sociedade e do Estado, a fim de reconhecer em cada pessoa com deficiência características individuais, valores e potenciais para o seu empoderamento no contexto da diversidade humana. Com o atual tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2020, ampliamos ideias e o repensar a pessoa com deficiência, seu lugar de direito na sociedade e o papel da sociedade na remoção de barreiras e na construção de outras relações com essa pessoa. E assim, protagonistas, eliminando obstáculos, exclusão e ativando diferentes conquistas em que liderem a autonomia, a cidadania, a ética e o pertencimento, efetivando assim a inclusão social. Então, com esse tema, a APAE de Itaúna vem propor, né, nesta semana, algumas reflexões sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Né? Então, nós queremos refletir sobre o papel da família, sobre o papel da pessoa com deficiência intelectual, e também queremos trazer hoje, né, com essa live, as pessoas que atendem, que trabalham com a pessoa que tem deficiência intelectual e múltipla, né? Então, por isso, nós convidamos Rose Prado, que é pedagoga, especialista em neuropsicologia, conosco um tema que é bastante pertinente, né, no momento que nós estamos vivenciando aí com a pandemia e tudo mais. E o nosso tema de hoje é como superar os impactos do isolamento social no fazer profissional. Vou te dar, Rose, as boas-vindas, e você tem um tempo para falar, né, que nós combinamos, e eu vou estar, então, te avisando assim que estiver quase terminando, tá bom? Sim, muito obrigada. Vontade, seja muito obrigada, Alexandra, Thalita. Gostaria de cumprimentar todos os profissionais e demais participantes desse evento, né? É um prazer, é uma honra muito grande estar com vocês, né? Eu quero pedir desculpas de antemão, né, por alguma coisa que não sair de acordo com a expectativa, né, dos organizadores, mas tenho certeza de que eu me esforcei para estar aqui e torço para que dê tudo certo, né? Então, olha bem, muito interessante o tema, né? O tema, o lema da semana, né? O empoderamento facilita, o empoderamento agrega, o empoderamento acrescenta, né, uma possibilidade de um alcance muito maior. E não dá para falar de protagonismo sem tocar num assunto muito interessante, né, que eu gostaria de colocar como centro da nossa conversa hoje, né? Antes de entrar no protagonismo em si, eu gostaria de resgatar não, né, porque a coisa está aí, não precisa de ser resgatada. O tempo que nós estamos vivendo, né, a pandemia, o isolamento social, é uma situação diferente, é uma situação estranha, é uma situação que nos incomoda, né? Por quê? Porque nos tirou de um comodismo, né? O que a pandemia pergunta para nós, né? Quais são as questões que a pandemia nos coloca? Qual o recado que o isolamento social trouxe para cada um de nós? O empoderamento aí consiste na ideia de que cada pessoa traga para si essa pergunta. O que fazer? O que eu posso fazer no momento de pandemia?
né? A pandemia, ela não mandou recado, né? Não mandou aviso prévio, né? Ela aconteceu, né? E ela nos coloca contra a parede, porque outro dia uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante, né? Que dia que eu vou ter a minha vida de volta, né? Então, quer dizer, não sei. E a pandemia, o isolamento assusta muito, porque nós estamos vivendo um tempo de muita incerteza. Quem diria que um dia nós estaríamos aqui fazendo um encontro desse tipo, né, dessa natureza, através do teleensino, da telepalestra, né? Então, eu costumo dizer que nós temos várias denominações: o iFood, o iPhone, agora o iFamily, né? Tudo através do AI, né? Enfim, a situação está aí, nos cabe enfrentar, apoderarmos dessa situação toda, né? E olha, gente, para que a gente dê conta de tudo isso, o primeiro grande desafio é saber lidar com o novo, saber lidar com o diferente. Eu gostaria de lembrar vocês, eu quero tocar-se muito rapidamente nas questões que a BNCC estabelece, né? Nós estamos numa instituição escolar, e a BNCC, a partir de 2019, estabeleceu que o aluno, né, da educação básica, ele terá direito à formação das competências socioemocionais, além das competências cognitivas. E o que são as competências socioemocionais? São aquelas competências que não são da ordem cognitiva, mas que ajudam o ser humano, né? Inclusive, a abrangência das competências socioemocionais dizem respeito a quê? A que as competências socioemocionais, elas incrementam o desenvolvimento humano. Tem-se a expectativa de que quando o aluno tem as competências socioemocionais desenvolvidas, a chance dele chegar no ensino superior é muito maior. As competências socioemocionais, elas estão associadas, inclusive, à redução do suicídio, à redução da depressão. Então, guardem essa frase, né? Competências socioemocionais. Nós vamos trabalhar isso nesse nosso encontro hoje, né? E as competências socioemocionais, elas estão associadas a 5 grandes eixos. Um dos grandes eixos é a capacidade de lidar com o novo, a resiliência, né? Então, gente, olha bem, eu me lembro muito do Bill Gates, né? O Bill Gates é conhecido por todo mundo, né? Ele, quando fundou a Microsoft, ele contratou vários profissionais. E ele não contratou pessoas formadas em informática. E isso me impressionou muito. Ele contratou pessoas de diversas formações acadêmicas. E ele dizia o seguinte, que ele tem dois suportes, ele tem 2 lados. O primeiro lado é a competência técnica, é a formação técnica. E o segundo lado são as competências socioemocionais. Então, ele dizia assim, que é muito mais fácil você ensinar a técnica do trabalho do que ensinar as competências socioemocionais. Então, ele dizia que era muito melhor ele ter um profissional que tivesse capacidade de relacionar-se com o outro. Isso era muito mais fácil, seria muito mais fácil ele ensinar a técnica do que ensinar alguém a se relacionar. Era muito mais fácil ensinar a técnica do que ensinar alguém a ter iniciativa, a ter capacidade de lidar com as coisas que surgem no nosso ambiente. Então, Bill Gates, naquela época, já falava sobre isso.
Então, nós não vamos falar de competências socioemocionais, porque são muitas, mas vamos falar de algumas, né? E é importante que nós, educadores, né, pessoas que exercemos influências, é importante que a gente saiba que ensinar competências socioemocionais não depende de um saber técnico, de um saber, de um conteúdo, que aquilo passa pela nossa maneira de ser, pela nossa vida, e que nós devemos levar essas competências dentro de nós, que a gente vá, né? Então, gente, saber lidar com o novo, o que significa isso? E aí, para ilustrar essa capacidade, porque, gente, o que a pandemia está exigindo de nós, a todo momento? Lidar com o novo. Pessoas que nunca mexeram com o computador, elas estão sendo obrigadas a quê? A dar aula pelo computador, a fazer reuniões pelo computador, enfim, é um grande desafio. Agora, eu vou cruzar os meus braços e vou esperar que alguém faça por mim? Não. Então, olha bem, lidar com o novo. Eu quero resgatar com vocês aqui o mito da caverna, né? Que é o mito de Platão e que é muito interessante. Então, o mito de Platão é assim: existia um povo que vivia numa caverna. Então, o que eles conheciam? Eles só conheciam aquilo que tinha no fundo da caverna, que era a escuridão, o isolamento, o frio, a umidade, só isso. Um dia, um grupo de jovens, cansados de lidar com aquela rotina, eles resolveram sair para buscar um novo mundo. E eles andaram dias e mais dias, e enfrentaram animais ferozes, rios profundos, desfiladeiros, até que eles alcançaram uma luz. E ao seguirem essa luz, eles descobriram um mundo maravilhoso lá fora. Eles ficaram completamente extasiados com aquele mundo novo que eles viram. E eles ficaram tão extasiados que eles não se contentaram em se deliciar daquele mundo sozinhos. Então, eles voltaram para dentro da caverna para buscar as outras pessoas que lá. Quando eles chegaram dentro da caverna e contaram o que eles tinham visto lá fora, foram completamente podados. Porque aquela possibilidade, aquele mundo que eles retratavam para os que tinham ficado lá, era um mundo completamente absurdo. Ninguém acreditou naquilo que eles estavam dizendo. E naquela época, naquela tribo que vivia dentro daquela caverna, a pena para quem? Eles foram considerados loucos. E a pena era a pena de morte. Eles foram todos assassinados. A história não termina por aí. Não é porque eles foram assassinados que tudo aquilo de novo que existia fora da caverna deixou de existir, né? Então, gente, para que a gente chegue no novo, é preciso que a gente saiba fazer essa caminhada. Esse caminho longo, tortuoso, rios profundos, penhascos, desfiladeiros. Ninguém chega no novo, né? Assim. O novo não cai na nossa vida de graça. Nós temos que investir, né? Para que a gente possa usufruir do novo. E o que acontece com algumas pessoas? Elas ficam completamente impressionadas com as novidades, ameaçadas e se paralisam diante daquilo. Gente, tem uma estátua de uma artista, essa estátua do homem que lapida as próprias pernas, né? É o famoso self-made man, é a estátua de Bob Carlyle.
Então, essa estátua de Bob Carlyle, ela traz a ideia do protagonismo enquanto protagonismo mesmo. Ser protagonista, ou seja, ser o construtor da própria vida, ser o autor da própria vida. E isso no ambiente profissional é fundamental. Por quê? Porque cada um de nós tem que dar a sua contribuição. Eu não posso assumir uma postura de esperar que o outro faça por mim, que o outro apresente ideias. Não. É preciso que eu vá e que eu contribua, que eu esteja aberto ao novo, né? Que eu esteja disposta a me lançar nesse desafio e contribuir com ele. Gente, o mundo jamais será o mesmo. Nunca mais. Aquele planejamento que nós tínhamos, ele não serve mais. Nós temos que fazer um outro planejamento, né? Eu costumo dizer que o profissional de hoje, ele não pode ser mais o sanduíche McDonald's, né? O que é o sanduíche McDonald's? É aquele sanduíche que você chega lá e pede, eu quero um, não sei o quê. E aí alguém te entrega o McDonald's pronto. O profissional do momento, ele tem que ser o profissional Subway. O que é o profissional Subway? É aquele que ajuda a fazer o sanduíche. É aquele que diz, eu quero isso, eu quero aquilo, pode pôr isso, acho que vai ficar bom desse jeito, acrescenta mais aquilo. Então, gente, enfrentar os tempos de pandemia requer protagonismo, ou seja, que eu me construa, que eu lapide as minhas pernas. Então, nós precisamos de olhar para o isolamento social e encontrar o que há de positivo nisso. Não tem só coisas negativas, né? E aí, gente, olha bem, tudo nos assusta muito, mas é importante que a gente tenha aquela postura assim. Eu preciso de entrar com as minhas emoções a meu favor. O que seria entrar com as minhas emoções a meu favor? É ter, primeiro, um controle emocional, né? Vocês devem ter ouvido falar, devem estar acompanhando, por exemplo, o aumento dos índices de consumo de medicamento para ansiedade, de medicamento para antidepressivos, o quanto aumentou agora nesse momento? Espera aí, gente. Não, calma, né? Vamos ter controle das nossas emoções, e o controle das emoções, ele favorece muito o nosso desempenho profissional. Emoção e desempenho caminham lado a lado. Eu acho que até a BNCC descobriu isso, né? E é por isso que coloca essa dupla tão interessante, né, para ser desenvolvida com os nossos, nas nossas salas de aula, né? Socioemocional e conteúdo escolar. Então, o que seria ter o controle das emoções? Primeiro, para eu ter o controle das minhas emoções, eu preciso fazer esse autoconhecimento. Compreender em quais momentos que eu perco o controle, em quais momentos que eu me irrito, o que me desafia mais, o que me descontrola mais, né? Olhar para essas emoções, olhar para esses sentimentos de uma forma, assim, mais realista, né? E essa palavra realista, lidar com a realidade, abraçar essa realidade, aceitar, né? Ouvir o outro. O que o outro está me dizendo nesse momento, gente? Quando a gente se dispõe a ouvir o outro, essa é uma habilidade muito importante para eu enfrentar esse desafio. Às vezes as pessoas estão falando comigo coisas há muito tempo e eu estou fechada a esse comentário, a essa fala do outro, né? Nós precisamos de desenvolver essa habilidade. Outra habilidade que é importante para enfrentar esse desafio, esse autocontrole também, controlar as nossas reações, né? É muito fácil, gente, controlar as nossas ações, mas as nossas reações é mais difícil. Mas eu preciso de desenvolver essa habilidade, né? Olha o que o Bill Gates fala.
Eu não quero profissional que tenha só competência técnica. Eu quero um profissional que seja técnico, mas que tenha o lado emocional desenvolvido. Né? E aí, gente, o controle dessas emoções. Eu não sei se vocês se lembram de uma luta do Mike Tyson com Holyfield. Durante um determinado momento da luta, o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield. Ele teve um ataque de raiva e mordeu. E aí, quando ele foi entrevistado depois da luta, o repórter perguntou para ele: mas o que aconteceu, Mike Tyson? Ele disse assim: eu saí de mim. Né? Então, tem algumas pessoas que saem de si, que perdem o controle com muita facilidade. Espera aí, gente. Nesse momento, vai ganhar mais quem investiu nas emoções, nas relações, né? Quem conseguiu enxergar o lado mais imaterial da vida. Porque o que adianta o material agora? Eu estou tendo que lançar a mão das coisas imateriais. O que adianta o dinheiro que está no banco, gente? Eu programei fazer uma viagem, eu não posso fazer. Uhum. Então, quer dizer, eu preciso investir mais nessa troca, no vínculo com o outro, enfim, né? E aí, gente, olha bem, o grande recado, aceita que dói menos, né? Como lidar com, com os impactos da pandemia? Primeiro, quais são os impactos? Vamos entender quais são eles, né? Superar, vai depender de quem? De mim. Eu é que tenho que superar, não é o outro, não. A gente tende a colocar no outro a solução dos problemas. Gente, a solução parte das minhas pernas. Olha Bob Carlyle falando, né? O homem esculpindo as próprias pernas para ser dono do seu mundo, ser dono da sua vida, empoderar-se, né? E aí eu queria finalizar com uma história real. Thomas Edison, né, em 1914, ele teve o seu laboratório incendiado. E isso aconteceu mesmo. E ele estava trabalhando na pesquisa do toca-discos, da vitrola. Então, ele estava pesquisando a vitrola há 2 anos, eis que um dia o laboratório dele se incendeia, né? E aí o filho dele estava com ele lá, e ele disse para o filho dele assim: meu filho, corre lá em casa, chama sua mãe e a sua irmã para assistirem esse espetáculo. Aí o filho dele disse para ele assim: pai, o senhor está louco? Está queimando tudo. Toda a sua pesquisa, todos os seus relatórios, enfim. Ele falou: eu sei, está queimando tudo mesmo. Está queimando todas as minhas descobertas, mas está queimando também todos os erros que eu cometi. Né? Então, gente, a história do Thomas Edison, ela traz para a gente o quê? A ideia de que nós precisamos aprender a recomeçar. Recomeçar sempre, né? Buscar a motivação que está dentro de cada um de nós. Nós tendemos a dizer que a motivação, ela vem do coordenador, ela vem do supervisor, ela vem do gerente, ela vem do chefe. Não. Motivação é algo que está dentro de cada um de nós. Ela é interna, ela não é externa. Eu preciso de buscar os meus recursos, né? Eu preciso de conseguir fazer isso. E os principais inventos que surgiram na vida, surgiram em momentos de crise. Gente, a pandemia, ela não é a principal tragédia do mundo, não. Nós já enfrentamos outras situações, os nossos antepassados enfrentaram coisas e eles lutaram muito e deixaram o mundo para nós do jeito que está aí. Nós precisamos de lutar para deixar o mundo melhor para as pessoas que estão vindo por aí, né? Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, né? Ô, gente, a febre amarela, né? A gripe espanhola matou milhões de pessoas. E aí, o mundo acabou com a gripe espanhola? Não.
o mundo não vai acabar com a pandemia do coronavírus. Nós vamos vencer isso. Isso vai passar. Como que vai ficar depois? A gente não sabe, ninguém sabe. Olha a música lá do Candinho, né? É tão difícil recomeçar, reconstruir a estrada quando o chão não está mais lá. E contar com o quê? Com as incertezas do amanhã. O amanhã é incerto, né? Se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã, né, gente, eu diria para vocês os números da loteria esportiva, mas eu não sei, né? Então, gente, é arregaçar as mangas, né? E contar com cada um de vocês. E olha, a responsabilidade social tem que ser colocada à frente de todos os interesses. Gente, eu acho que o grande ensinamento da pandemia é que nós somos um grupo, nós somos uma comunidade. A pandemia não afetou só um e outro, não. A pandemia afetou o mundo todo. Nós estamos juntos na pandemia. Nós estamos juntos. Então, a solução, ela não pode ser só para mim, ela tem que ser para mim e para o outro. Né? Gente, uma grande habilidade também que torna tudo muito mais fácil é que eu posso trazer novidades. Eu me lembro, gente, de uma senhora dentista, ela gostava muito de cozinhar. Então, ela, quando ia lavar o arroz, ela tinha uma dificuldade porque ela lavava numa bacia sem furos, e aí, quando ela ia despejar a água do arroz, ia arroz embora, né? Então, olhando para aquilo, ela pensou, eu preciso trazer uma solução para isso. E ela inventou aquela vasilha, que é um coletor de um lado e furinhos do outro. Então, ela enche no coletor e despeja no furinho. Isso ganhou prêmio, né, de invento. E olha para vocês verem, uma coisa tão simples, né? Criatividade. Nós precisamos de lançar a mão da nossa capacidade criativa, nós somos criativos, nós somos capazes, né? Não dá para a gente economizar na criatividade nesse momento. Não dá, né? E olha, gente, para dar uma pausa aqui na minha fala, e eu deixei isso para o finalzinho, é o seguinte, nós temos problemas que podem ser resolvidos de forma concreta. Os problemas, por exemplo, se o meu carro fura o pneu, eu vou trocar o pneu, eu vou mandar recauchutar aquele pneu. Se eu tenho a chuva, eu uso um guarda-chuva. Se o meu sapato arrancou o taquinho, eu vou lá e mando pôr um taquinho novo. Antigo demais isso, né, gente? Se o meu sofá quebra, eu compro um sofá novo. Enfim, existem problemas que podem ser resolvidos através do concreto, do material. Existem problemas que não podem ser resolvidos com o material. E aí eu lanço mão do quê? Da fé. Eu preciso de ter fé, né? Eu preciso de contar com a espiritualidade. Né? Eu sei que isso, para algumas pessoas, pode parecer até uma coisa, né? Assim, banal, uma coisa do senso comum, né? Mas a fé resolve muito, né? Buscar força na espiritualidade, contar com um ser maior que me ampara, que me suporta nos momentos de dificuldade. Nós sozinhos não damos conta de tudo, não. Não é verdade? Enfim, então assim, o que eu acho importante é que a gente saiba colocar à prova todo o nosso potencial. E eu tenho certeza que vocês, conheço muito pouco de APAE, mas eu conheço alguma coisa. E eu sei que a coisa que vocês mais lidam todos os dias é com desafio. Cada dia aparece uma criança nova, cada dia aparece uma doença nova.
enfim. E vocês conseguem sair lá na frente. Então, não é a pandemia que vai derrubar vocês, não. Né? Eu tenho certeza que o fazer profissional de vocês, ele está cada dia melhor, vai ficar cada dia melhor, porque vocês são muito competentes, né? Vocês trabalham com superação o dia todo. Todos os dias vocês superam dificuldades, né? Então, tá aí. Vocês são craques nessa coisa de superar. Vocês são a própria superação. Então, falar de superação com vocês é chover no molhado. Enfim, né? Parabéns para vocês, parabéns pelos profissionais que vocês são, né? E nós somos parceiros, sim. Eu atuo no Nike da prefeitura, a gente vive trocando informações, né? Trocando casos e mais casos, enfim. Né? Vocês são extremamente importantes para a comunidade, sabe? Não dá para cruzar os braços, não dá. Não se pode cruzar os braços nesse momento. É aquilo que a Thalita falou, né? A Thalita falou da questão da família. Olha que horizonte que se descortina, gente, com a pandemia, com o isolamento social. Né? Nós descobrimos que trabalhar com a família é um viés para a nossa atuação profissional. Isso é muito bom, isso é muito bacana. É extremamente importante, né? Pensando, né? Pegando essa experiência minha, né, na APAE. Trabalhar na APAE realmente é um grande desafio, né? E trabalhar na APAE na quarentena é um desafio em dose dupla, né? A gente tem que trabalhando na APAE, a gente precisa criar e recriar, né? Se uma estratégia não funciona, a gente precisa pensar em outra estratégia. Se dessa forma não estamos conseguindo atingir o paciente, atingir aquele objetivo, a gente tem que recriar, pensar em novas técnicas, novas estratégias. Estamos sempre buscando, né, alguma coisa diferente para atrair aquela criança, para atrair o olhar da criança. Sim. Ô, Thalita, é acreditar que as coisas são possíveis, né? Sim. As coisas podem acontecer. Mas como que as coisas podem acontecer? Elas podem acontecer através de mim. Através de mim. Né? Então, assim... E quando... É colocar o seu poder à disposição. Né? Só que isso depende de uma habilidade muito importante. Querer. Ter vontade. Né? Algumas pessoas dizem que conhecimento é a coisa mais importante do mundo. Não é, não. A coisa mais importante do mundo é a vontade. É o desejo de fazer, de acrescentar, de mudar uma situação, né? É sabe, de lançar-se, né? Nas dificuldades, enfim, né? Vontade. É o arriscar-se, acreditar, né? Querer. Eu acho que mais é arriscar, né? É ter essa coragem para arriscar, para você experimentar coisas novas, sem esse medo de errar. Porque errar, todo ser humano tá, né? A gente pode errar a qualquer momento, principalmente quando é algo novo, a gente pode errar muito. Sim. Porque a gente vai chegar em algum lugar, né? Então a gente precisa se arriscar mais, né? Para a gente poder conseguir inovar e criar novas estratégias agora durante a pandemia. E foi muito bacana, né, a sua reflexão. E agora eu vou ir para um lado mais técnico, falando um pouco a respeito do nosso trabalho na PAI. O que a gente tem feito durante essa pandemia? Eu vou falar um pouquinho dos eixos da saúde, da educação e do social. Então, na saúde, a gente interrompeu, né? Teve os atendimentos suspensos em março. E aí, em março, a gente começou a construir materiais, né, junto com a equipe de saúde, definiu algumas estratégias para os atendimentos à distância, e a gente construiu um checklist também com a detecção de sinais e sintomas do Covid para ser aplicado nas famílias.
para a gente poder rastrear um pouco como que está essa situação nas famílias dos usuários. Em abril, atendimentos online, a gente criou também o Google Drive, né, uma pasta no Google Drive para a gente guardar todos os registros de materiais, fotos e vídeos que as famílias enviavam para a gente enviava algumas tarefas para as famílias e pedia esse retorno para as famílias também dar para a gente. Teve também o treinamento da equipe de saúde com um novo sistema que foi implantado na APAE. E teve também a apresentação do projeto de aprimoramento do uso da CIF, da equipe de estimulação precoce. Em junho, né, os atendimentos presenciais eles foram retornados, mas pautado nessa biossegurança, que é o uso de EPI, né, dos equipamentos de segurança. A gente teve um intervalo maior de 15 minutos entre cada paciente para poder fazer a higienização da sala. Os atendimentos passaram a ser somente individuais, não temos mais os atendimentos em grupo. E, em julho, retornamos com os testes da orelhinha. Teve também treinamento com a equipe de limpeza de todos os setores, equipe de limpeza da equipe de saúde, da educação, do social, das casas lares, e reuniões para discussão, né, do novo projeto, que é esse projeto que a gente está construindo, que é em família, que ele visa uma cobertura para essa demanda reprimida, para essa fila de espera. Então, a gente está querendo diminuir um pouco essa fila de espera que está na APAE com esse projeto de treinamento das famílias, para orientar essas famílias que estão na fila de espera a como lidar com essa criança, a olhar as dificuldades que essa criança tem, para a própria família poder estimular essa criança em casa, enquanto aguarda atendimento na APAE. E no eixo da educação, né? Em fevereiro teve início do ano letivo, em março teve a suspensão das aulas, né, presencial, teve recesso escolar e o ponto facultativo, né, antecipado. Em maio teve início, né, as atividades não presenciais, os profissionais voltaram, né, em teleatendimento, o administrativo e o pedagógico. E o serviço de limpeza manteve presencial. E em maio também, o pessoal da educação elaborou um plano de estudo tutoriado. E aí passou esse plano para as famílias foram buscar na APAE, e em parceria também com o transporte de Itatiaia-Sul, foi entregue também aos usuários de Itatiaia-Sul. Em junho e julho, também foram a adaptação do plano de estudo tutoriado. Teve o volume 1, o volume 2 e o volume 3, né, que foram as apostilas que foram enviadas para os alunos, para as famílias realizar com os usuários. E no eixo social, em março, né, voltamos com a suspensão dos atendimentos presenciais e as férias. Em abril, teve o retorno dos educadores, né, em trabalho home office. O pessoal do social criou um grupo de WhatsApp com os responsáveis dos usuários e eles planejaram também atividades para ser enviadas semanalmente pelo WhatsApp. O educador social ele gravava no início da semana um vídeo para as famílias e as famílias ao longo da semana também enviava fotos e vídeos realizando essas atividades que o educador social enviou para a família. Em junho, eles passaram a ter contato também com os educadores sociais e os usuários uma vez por semana, com horário agendado, para poder manter esse vínculo também, né, do usuário com o educador, e também para auxiliar os familiares também nas atividades e com alguma dificuldade que eles estão tendo em casa. Em agosto, começou a ser realizado o atendimento domiciliar com os usuários que não conseguiam contato por telefone. E aí esses atendimentos domiciliares funcionam de forma agendada e com o uso dos equipamentos de proteção também, né? Máscara, jaleco, luvas, máscara. E os atendimentos que o social, né, vem realizando em relação ao benefício financeiro, né, o BPC, auxílio emergencial, garantia do acesso à alimentação,
acesso aos serviços básicos de alimentação e articulação com a rede de proteção social. Então, houve, né, um movimento muito grande na APAE, em todos esses 3 eixos, né, da saúde, da educação, do social, durante esse período de pandemia. Né? Nós realizamos muitos projetos, criamos muitos recursos para poder adaptar a essa nova forma, essa nova modalidade de atendimento. Sim. Ou seja, vocês não cruzaram os braços, né? Vocês não pararam, né? E isso me deixa, assim, feliz por ser itaunense, né? Por saber que vocês, assim, pela responsabilidade que vocês têm, né? Pela referência que vocês representam, saber que vocês continuam, né? Lutaram e conquistaram, estabeleceram um novo modelo de trabalho, enfim, né? Não é qualquer pandemia que para a PAI, não, né, Alexandre? Não, de forma alguma. Qualquer pandemiazinha para vocês, não. Não é mesmo, não é mesmo. A gente consegue sempre encontrar um caminho, uma forma de acolher, de atender, de chegar até as famílias para dar esse apoio que a pessoa com deficiência necessita, né? Independente do momento, né? Nós poderíamos ficar aqui a noite toda, viu, gente? Ouvindo vocês, trocando ideias, né? Que pena que o tempo é curto. E enquanto vocês duas, né, podem continuar conversando mais um pouquinho, eu quero só pedir às pessoas que estão aí conosco que, se quiserem, podem colocar aí as suas perguntas no chat, que nós vamos estar já passando para vocês. Tá bom? Vamos aguardar, então, né, Thalita? Sim. Né? Na verdade, eu tenho aqui um comentário aqui que eu gostaria de colocar para vocês, de uma pessoa que me encaminhou aqui, sobre algumas colocações suas, Rose. Por que é tão difícil para o ser humano mudar, enfrentar, né, determinados tipos de mudanças como essa que chegou para nós, né, com essa pandemia? Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil sair da zona de conforto, né? A resposta já está na pergunta, né, Alexandra? A mudança exige isso de nós, sair da zona do conforto. E o nosso cérebro, isso é uma questão até fisiológica, né? A Thalita, como neuropsicóloga, pode me ajudar nessa questão. O nosso cérebro, ele não está preparado para a mudança. O nosso cérebro está preparado para a rotina, né? O que cria uma conexão cerebral? É a repetição. Você repete, aí você gera uma aprendizagem, ou seja, criou uma conexão cerebral. Então, o comodismo, esse jeito do cérebro ser, é muito perigoso para nós. Por quê? Porque nos acomoda, né? Então, nós temos que insistir muito com a mudança para que haja um crescimento na nossa vida, para que a gente mude de patamar. Mas a mudança, ela tira do conforto, ela me ameaça, né? Ela gera insegurança, né? E o nosso cérebro, ele aciona, né, um mecanismo de defesa mesmo, né? Defenda-se daquilo que te tira do conforto, né? Então, é isso, né? É tirar da zona de conforto, né? Eu quero ficar no meu lugar, do meu jeito, enfim, né? Eu quero ficar no fundo da caverna, porque eu vou viver com aquilo que eu tenho lá, né? Eu vou contar com aquilo que tem lá. Para que eu vou me esforçar, né? Então, a mudança, ela é uma coisa para pessoas que querem realmente crescer e vencer na vida, né? Só cresce quem se dispõe a vencer desafios. Só cresce quem acredita que pode ser melhor, né? Que tem um jeito melhor de viver, né? Que os problemas podem ser resolvidos. Né? Sim. Então é isso, a resposta
resposta seria essa: me tira da zona do conforto. Sim. E interessante que já chegou uma outra aqui, que eu acho que tem a ver com essa também. Quando eu sei que é hora de procurar um profissional para pedir uma ajuda, né? Sim, se a pessoa está vivenciando essas questões todas e encontra dificuldade de sair disso sozinho, né? Quando eu sei que é o momento, então, de procurar uma ajuda profissional? Tá. Eu imagino, sabe, o Alexandre, que o que está incomodando muito as pessoas é a ansiedade, né? A ansiedade com a incerteza. Porque o deprimido, ele vive no passado, o ansioso vive no futuro, e o que eu tenho? O hoje. Então, eu preciso de aprender a viver com o hoje, com aquilo que eu tenho, né? Eu costumo dizer que viver um dia de cada vez é a grande receita. Agora, eu devo procurar um profissional quando as minhas dificuldades atrapalham na minha adaptação social. Quando eu já começo, por exemplo, a querer ficar mais isolada, né? Mesmo dentro da minha família, né? Dentro do meu isolamento, eu falo assim que há uma pandemia dentro de uma pandemia, né? Então, quando eu começo a ter a pandemia dentro da pandemia, eu preciso procurar ajuda. Ou seja, quando eu começo a ter reações físicas de ansiedade, como, por exemplo, a taquicardia, a sudorese, né? O medo, né? Quando o meu sono fica perturbado, né? Eu deixo de dormir, ou eu durmo muito, a alimentação começa, o apetite, né? Começa a ser alterado, aí sim eu devo procurar. Observar as mudanças de humor também, né? Se eu tô ficando mais irritada. Isso, boa lembrança, né? A irritação, né? Agora, algumas coisas podem me ajudar, né? No meu isolamento. Primeiro, né? Ter uma rotina bem definida. Planejar essa rotina. Eu acho que é fundamental. Outra coisa, cuidar de seres vivos. Gente, cuidar de seres vivos ajuda muito. O que é cuidar de seres vivos? Cuidar de plantas, cuidar de animais, cuidar de pessoas, né? Então, se eu não tenho, por exemplo, espaço para um jardim, se eu moro num apartamento, faz um jardim vertical, né? Tem uns vasinhos de violeta, observe as violetas, né? Como elas estão brotando, cuide delas, converse com elas, né? Um animalzinho. Um animalzinho, né? Busque o que é essencial. Eu acho que o momento agora é de buscar o que é essencial. Largar o supérfluo de lado, né? E buscar o essencial, gente, até em termos de espaço físico, né? Às vezes a casa, gente, tem coisas que a gente não usa há tanto tempo, uma sala, que eu não entro nela, encosta aqueles móveis, faz ali uma área para você fazer uma atividade física, põe lá um vídeo de dança, um vídeo de ginástica, né? Faz a atividade física, gente, ela libera endorfina, isso é muito bom para o organismo. Leia, né? Crie coisas dentro de casa, vai para a cozinha. Gente, pega o livro de receita, vai testar o livro de receita. Reúna as pessoas que estão dentro de casa, em torno da mesa, né? Enfim, o que não pode acontecer de forma nenhuma, né? Não pode acontecer esse isolamento dentro do isolamento, né? E a solidão, né? Eu acho que a solidão é muito complicada. Outra coisa, usar a tecnologia a nosso favor. Faça reuniões familiares através do Zoom, através do Meet. Faça videochamadas para os amigos. Pessoas com quem você não fala há tanto tempo, liga para elas, né? Converse com elas na videochamada.
E né? pensando também nesse fazer profissional, né? Para a gente pensar numa qualidade melhor desse profissional. A gente precisa olhar muito também essa questão do: será que eu estou sobrecarregada demais no trabalho? Sim, Será que eu não sim. estou pegando serviço além do que eu dou conta? Né? Eu preciso também ter essa noção de poder aprender também até a falar não. Né? Aprender a falar assim: olha, eu preciso de um prazo maior para me entregar isso, porque esse prazo que você está me dando está muito curto, né? Olhar os horários de trabalho, né? Até que ponto eu estou ficando com esses trabalhos extras em casa, né? Para a gente também dosar isso também, né? Reconhecer Olhar o limite, né, Thalita? exatamente. E olha, alguns profissionais, eles estão trabalhando muito mais agora Sim. do que antes. Uhum. Por quê? Porque estando em casa, no teleatendimento, no teletrabalho, no home office, vamos dizer assim, a pessoa vai ficando, e quando vê, ela trabalhou 12 horas por dia e ninguém aguenta isso. Sim. Né? Então, ter essa organização, né, Thalita, né, Alexandra? Assim, É extremamente importante. peraí, eu estou em casa, mas eu tenho que manter a minha rotina do meu trabalho. Né? Se eu fazia uma ginástica na academia e eu não posso ir lá fazer, eu vou ter o meu horário em casa da minha ginástica. Eu tenho que ter o horário do almoço, eu tenho que ter o horário né, de cuidar de mim, né, é isso que a Thalita falou, tomar esse cuidado. Uhum. Chegou uma outra questão aqui, o Rose e Thalita, eu gostaria que vocês pudessem comentar alguma coisa a respeito. Hoje percebemos nossos usuários da assistência social uma angústia em querer retornar às atividades. Esses tem sido o nosso desafio. Como diminuir esse sofrimento de espera em não poder retornar às atividades presenciais? No caso aqui, essa angústia, essa dificuldade com relação a esse tempo de espera é da pessoa com deficiência, né? Sim. É importante, é o que acho que já estamos fazendo, né? São as chamadas de vídeo para o usuário matar a saudade do professor, né? Talvez possibilitar alguma chamada em vídeo em grupo, onde ele vai ver os colegas também através das chamadas de vídeo, não só o professor. E já são feitas, viu, Thalita? Que bom! Thalita e Alexandre, eu penso que é importante ser claro, sermos claros com os nossos usuários, né? Na medida do entendimento de cada um, né? Explicar para eles, olha, não depende de nós temos que esperar o Ministério da Saúde acionar aí as liberações, né? Trabalhar com eles o que é a pandemia. Eu pedi várias crianças que desenhassem para mim o coronavírus, Thalita. Né? Você precisa de ver que gracinha. Ô, tio, o coronavírus é assim. É um vírus que vai aparecer uma vacina e que vai acabar com ele. Né? Então, assim, é abrir espaço para que eles possam falar sobre a pandemia também, para que eles possam fazer parte dessa realidade cruel, né? De que a gente ainda não pode voltar, e que não é possível, e não é permitido, não somos nós, é uma questão do mundo, né? E reduzir essa ansiedade dessa forma, né? Agora uma pergunta mais técnica. Como trabalhar essa relação profissionais-família para que tenha maiores chances de sucesso nas intervenções? Tá, como trabalhar isso? Primeira coisa, o vínculo que se tem com as famílias tem que ser muito preservado. Esse vínculo tem que estar bom, né? É através do vínculo que nós vamos conseguir continuar as nossas atividades, mesmo que não sejam 100%, porque a gente sabe que há uma diferença muito grande entre o fazer presencial e o fazer virtual, né? Ensinar para as famílias, né? O que é feito, como que deve ser feito, escutar as famílias,
porque as famílias sabem muitas coisas, as famílias têm um canal muito grande com o usuário, né? Eu acho que é Eu acho observar bastante é essa alinhar, questão. Sim, alinhar essas informações com as famílias, sim. né? E dar tranquilidade. Eu acho que o momento agora, gente, é de sobrevivência, Eu acho né? que O é momento observar muito, né? Assim, é conversar com a família e ver qual que é a principal demanda para essa família, qual que é a principal dificuldade que a família está tendo com essa criança. Às vezes a gente está propondo algumas atividades que não é aquilo que a família tem interesse, não é o que a família está necessitando naquele momento, talvez não vai ter esse engajamento tão grande, né, naquela família, porque naquele momento a família não precisa desse tipo de atividade. ou Então, às vezes nem ter pode fazer contato, aquilo, né? sim, Nem ter pode. contato com a família e ver o que você gostaria de trabalhar nesse momento com o seu filho. Né? Eu estou com dificuldade com a questão da autonomia, a questão de ir no banheiro ou a questão do comportamento. Qual que é a dificuldade? O que você gostaria de trabalhar nesse momento com ele? E aí, às vezes, a gente está pensando na questão da alfabetização, da família, é a questão da autonomia, dele conseguir ir no banheiro sozinho, por exemplo. É a sobrevivência, né, Thalita? Não é o conteúdo Entender a nesse momento, dificuldade. né? Ouvir, né, gente? Nós precisamos de ouvir as pessoas para alinhar os fazeres, Exato. né? Meninas, chegou mais uma pergunta aqui, que é interessante também, nesse momento. Pandemia. Como trabalhar as nossas perdas de interação? Nesta pandemia, não tivemos só perdas acadêmicas, e também de interação. Vamos também nos reinventar na volta? Sim, né? Com Sim. certeza, né? Reinventar, gente, é sempre, é todo dia, né? A estrada não vai estar lá, você vai ter que fazer o seu caminhar. Eu fico É sempre um pensando, recomeço, né, é um Rose? recomeço. E essa questão da interação, quer dizer, ganhou mais na pandemia quem investiu nas relações. Né? Como que as relações elas se mostraram necessárias nesse momento, né? E acho que a gente não precisa de esperar o pós-pandemia para conservar essa interação, né? Ô, gente, uma ligação, né? Um telefonema, um alô, eu estou aqui, né? Eu te compreendo, né? Ele vai, ele vai resolver o problema dessa forma, né? Não espero depois, não. A interação ela pode ser trabalhada agora, né? Eu atendo crianças assim com muitas dificuldades também e às vezes eu atendo a criança no colo da mãe, né? Então, olha bem, que coisa complicada, né? Mas eu não deixo de ligar, eu não deixo de fazer o meu atendimento, mesmo que a criança esteja no colo da mãe. Às vezes o menino está correndo, ele quer me mostrar a casa dele. Ô tia, meu cachorro, olha aqui. Ah, então me mostra seu cachorro. Naquele momento, é isso que é possível. Então é isso que eu vou fazer, né? Me mostre o seu cachorro, né? Ô tia, olha a minha casa, o meu quarto, né? Olha onde que eu guardo. Outro dia o menino me mostrou onde que ele guarda as roupas dele. Então, essa interação que está sendo possível nesse momento, eu preciso de aproveitar essa oportunidade. Eu acho que o Sim. depois vai ser muito melhor, né? Nós estamos aprendendo muito com a pandemia. E acho que o maior aprendizado está em torno de, né? Eu estou sentindo falta do outro na minha vida, né? Eu acho que isso vai dar um gás muito grande para a interação, né? Sim. Eu acho que Nós todos vão voltar com falamos, muita vontade de interagir, né? sim, qual que é o recado da pandemia, gente, para nós, para o mundo, né? Eu costumo dizer assim que o isolamento social ele nos pegou assim com as calças nas mãos, porque eu tive que olhar para pessoas que há muito tempo eu não olhava, né? Que são as pessoas da minha casa, inclusive,
né? A questão da máscara, né, gente? O que que a máscara deixa de fora? É o olhar, né? Então, isso é muito simbólico. Olhe para as pessoas, olhe para o seu cliente, mesmo que através de uma videochamada. Olhe para ele, né? Veja o seu cliente, veja o seu usuário, né? Chegou uma outra pergunta aqui que é assim: as crianças seriam as pessoas que mais sentem o isolamento social? Não, não. Eu tenho notado que a maior dificuldade está nos pais, né? O grande desafio é o que fazer com as crianças dentro de casa, né? Primeira coisa, né? Essa questão do ver as pessoas dentro da minha casa, né? O isolamento social me obriga e obrigou os adultos a estreitarem os relacionamentos, né? Dentro de casa. Então, o adulto sofre mais. E a criança, por que que a criança sofre menos? Porque a criança, se você der para ela o espaço e o tempo, ela cria uma série de coisas, né? Não precisa de você dar brinquedo para ela. Não precisa de você dar muito recurso para ela. Ela cria. A criança, né? ela se adapta mais facilmente à mudança, né? Sim, Elas sim. estão mais abertas à mudança. Eu acredito que elas estão sentindo muita falta da escola, sim, né? Sim. Mas elas se adaptam mais facilmente. Sim, elas estão contornando muito, né? E o conselho que eu daria, dê para a criança o espaço e o tempo, né? O adulto está muito mais ansioso. Agora, a criança, ela vai sofrer mais se ela estiver com adultos que estão sofrendo muito. Porque o adulto passa para a criança as sensações, né? A criança vai sentir aquilo que o adulto está sentindo. Então, uma mãe muito ansiosa, ela está passando isso para o filho, né? Então, o adulto, ele tem que ter mais responsabilidade na pandemia, por quê? Ele melhora mais a situação para a criança, né? Então, ele tem uma responsabilidade maior para manter o equilíbrio, vamos dizer assim, né? Sim. Eu tenho uma última pergunta aqui, Rose. Deixa eu ver se é isso mesmo. Como lidar com um profissional para não deixar que prejudique a equipe? Fazer para ajudar. Sim, tá. Olha, eu acho que a primeira coisa que poderia ser utilizada aí nessa situação é a comunicação, né? É comunicar. O que é comunicar? É tornar claro o que está acontecendo, né? Se tem um profissional na equipe que tem uma dificuldade, eu imagino que seja mais ou menos isso a dúvida aí, né? A questão. Se existe um profissional que tem uma dificuldade, que seja técnica, que seja de interação, que seja de participação, enfim, aquilo tem que ser dito para ele, né? E a comunicação, ela tem alguns viés que são importantes. Primeiro, eu posso combinar uma verdade que precisa de ser dita, né? Com uma postura de mais carinho, né? Não é todo mundo que pode dizer as coisas. Para eu dizer uma coisa para a pessoa, eu tenho que ter afinidade com ela. Então, alguém da equipe que tem mais afinidade é que tem que dizer, né? Aí a questão da liderança é muito importante, porque o líder, nesse momento, ele vai ter um papel assim, ele vai ter um diferencial, porque o líder ele vai ter que identificar essas nuances, né? Quem é a pessoa que tem mais dificuldade? Quem é a pessoa que está travando mais a equipe? Isso existe em toda a equipe, né? Não tem jeito. É convidar essa pessoa para que ela avalie, faça uma autoavaliação,
né? Quando você convida alguém a fazer uma avaliação, é importante que você fale de você primeiro. Olha, eu quero contar para você, fulano, que eu tenho uma dificuldade, né? Abra-se primeiro para aquela pessoa entender que não é só ela que tem dificuldade, porque tem pessoas que têm dificuldade e não enxergam a dificuldade. É preciso que alguém diga para ela, né? E uma equipe, ela não caminha com alguém que está travando, é o famoso freio de mão puxado, né? Sim. Então, isso precisa de ser falado, isso precisa de ser colocado para ela com muita honestidade, com muita seriedade. Eu já vi muitas pessoas perdendo oportunidade profissional, por quê? Tinham dificuldades, mas não tinham consciência. Então, acho que a questão é essa, né? Cheguei na palavrinha-chave. Ajudar a pessoa a ampliar a sua consciência. Quando a gente amplia a consciência, a gente tem mais chance de melhorar, né? Então, ajude a pessoa a ampliar esse campo de consciência dela. Escutar também, né? eu acho que é muito válido escutar essa pessoa, né? Escutar, assim, o que está acontecendo, Sim. né? Talvez é um fator externo que está acontecendo na vida dessa pessoa, que está deixando ela um pouco mais desmotivada, ou talvez é alguma coisa interna, né? Então, assim, escutar para ouvir também o que ela tem a dizer, né? E eu acho que essa pessoa também, talvez ela possa não esperar que alguém chegue para ela. Se ela já está percebendo que ela está desmotivada, que ela está com alguma dificuldade, ela mesma pode chegar para alguém e falar, olha, estou tendo dificuldade com isso e isso, né? Eu acho que a gente também tem que ter essa consciência de poder se abrir com o outro, se abrir com o chefe, se abrir com o responsável, se abrir com o colega, né? Para poder trocar essas experiências. Olha, estou tendo dificuldade com isso, você pode me ajudar? Como que a gente pode melhorar? Compartilhar, né? Exato. Agora, se existe uma pessoa na equipe que não está compartilhando, que não está buscando ajuda, ou que não está recebendo ajuda, isso é uma questão da equipe, não é só da pessoa, né? Não é só da pessoa. Alguém precisa ajudar na solução desse problema. Sim. Né? Isso tem que ser resolvido em conjunto, né? Isso mesmo. Mas eu acho, sabe o que eu acho que é importante? Assim, às vezes as coisas ficam muito veladas na equipe. O que é isso? A coisa está ali, a coisa está acontecendo, algumas pessoas percebem, mas ninguém toma providência, e aí vai crescendo, né? O problema vai ficando cada dia pior. Então, é dar uma parada para pensar e disposição para ajudar na solução daquilo, né? Às vezes a pessoa não vê, né? Às vezes quando você chega para a pessoa e fala assim, aqui, eu tô percebendo que você tá com dificuldade nisso, ela vira e fala assim, nossa, eu não sabia, muito obrigada, né? Eu acho que ter dignidade para chegar na pessoa e ter dignidade também para aceitar a ajuda. Sim. Né? Sim. Acho que tem uma via de mão dupla aí, né, Thalita? Sim. Né? Com certeza. Como eu disse antes, né, a gente poderia ficar aqui batendo papo por um bom tempo, né? Muito bom conversar, muito Sim. bom trocar com vocês, viu? Sim. Eu queria, então, assim, como a gente não tem muito tempo, queria que vocês pudessem, né, fazer as suas colocações finais, que infelizmente nós vamos ter que encerrar a nossa live de hoje. Pois é, que pena, né? Tá muito gostoso participar com vocês. Olha, eu diria o seguinte, que a pandemia, né, o isolamento social, ele tem um recado para todos nós, né? Eu diria que nós precisamos de abrir os nossos olhos para as realidades que estão ao nosso redor, né? E que o crescimento, ele é resultado dessa capacidade.
enxergar aquilo que acontece ao meu redor, né? O enfrentamento da realidade é fundamental, né? E ganharão mais as pessoas que souberem ler esta realidade, né? O que acontece comigo, o que acontece na minha instituição, o que acontece com o meu usuário, né? Abrir os olhos. Né? O meu recadinho final seria esse, tá? Sim, estar atento, né? Sim. Estar atento às nossas emoções, a emoção do outro, né? Isso. Olhar para mim e olhar para o outro. Eu acho que é esse, né? É isso que a gente precisa entender e levar isso com a gente até depois que a pandemia passar, né? Que isso sirva de aprendizado. Sim. Né? E o lema de vocês, ele diz tudo, né? Sejam protagonistas na vida de vocês, né? Não espera do outro, não, né? Construa suas próprias pernas, né? Seja um acionista da sua vida, da sua empresa, né? De preferência majoritário, né? Majoritário, né? Não fique esperando, não. Atue como autor, como ser fundamental, né? Lapide as suas pernas, né? Caminhe, vá em direção às coisas. E isso vale tanto para os profissionais quanto para as famílias que estão ouvindo, para impulsionar também seus filhos, né? A ser protagonistas da sua vida, serem autônomos, independentes, caminhar com as próprias pernas. Sim, e isso é possível, gente, né? As crianças, mesmo dentro das suas limitações, elas podem conquistar coisas assim, que podem significar pequenas para algumas pessoas, mas que para elas é grande demais, né? A gente vê as crianças assim, conquistando coisas, é fantástico, né? Então, ensinem para os filhos de vocês a serem autônomos, serem protagonistas, não façam por eles aquilo que eles podem fazer. Mãe tem muito disso, né? Às vezes o menino quer água e fica lá, oi? O que você quer mesmo? Né? Fala. Né? Fala. Obrigue a sua criança a falar. Ela é capaz, né? Não faz por ela, não. Sim. Né? Convide o seu filho a ser protagonista também. Acho que isso é um convite. Né? Sim. Foi um prazer, gente, participar com vocês. Uma pena a gente não ver as pessoas que estão participando conosco. É verdade, é verdade. Mas o pessoal aqui está agradecendo muito, está dando os parabéns, mandando um abraço para vocês. Quanto aprendizado, obrigada. Bravo, sim. Gratidão. O pessoal que está participando conosco aqui, a Thaisa está mandando um abraço carinhoso. Thaisa, minha coordenadora. Isso. Pessoas comentando que o respeito é a ponte. Sim. Que nós precisamos mesmo uns dos outros, que vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos hoje. Sim. E o pessoal agradecendo bastante em nome da instituição, né? Eu quero agradecer vocês duas. Foi, assim, uma alegria para a gente, né? Uma honra mesmo recebê-las, tê-las aqui conosco nessa noite. Sim, e nós esperamos poder ter novos bate-papos assim tão bons, né? Sim. Vamos marcar novas lives, se for necessário, né? E um recadinho para fechar, né? Uma pessoa falou, e vamos trabalhar com as ferramentas que temos. Né? O meu pai dizia uma coisa muito interessante: para o bom trabalhador não existe ferramenta ruim. Sim. Olha, um prazer. Sim. Né? Um prazer também. Nossa! Um abraço, ter vocês duas aqui foi muito bom nessa noite. Tendo Obrigada. oportunidade, por favor, né? Me Vamos contar sim, viu, Rose?
Thalita também. Podem contar comigo, estou à disposição. Que bom, que bom. Vamos contar sim. Um abraço para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Um abraço em todos aí, viu? Obrigada. Tchau. Tchau.